As pessoas sempre tentaram prever o futuro. Desde os tempos mais antigos, buscamos respostas em profecias de figuras como Nostradamus ou nos enigmas deixados pelos maias. Mas e se estivermos olhando para os lugares errados? E se quem realmente entende como nosso futuro pode se desenrolar for os Simpsons? Oh my God! Sim, aquele mesmo desenho que nos deu o Porco-Aranha. Durante mais de 3 décadas, essa série icônica tem mostrado que é muito mais do que apenas um desenho animado para crianças. É uma verdadeira referência na comédia moderna, com mais de 600 episódios cheios de sátiras afiadas e, surpreendentemente, previsões assustadoramente precisas. Criado por Matt Groening, o desenho conquistou seu lugar como uma das séries animadas mais influentes da história. Mas além de fazer rir, os Simpsons têm um histórico intrigante de cenas que mais tarde parecem se concretizar na vida real. Entre essas previsões, estão eventos chocantes, como a tragédia do 11 de setembro e até mesmo a improvável presidência de Donald Trump. Coincidência ou não, as histórias criadas por seus roteiristas têm deixado muita gente de cabelo em pé. E o mais assustador? Algumas dessas previsões ainda não aconteceram, pelo menos, ainda. Por exemplo, você sabia que os Simpsons podem ter previsto uma crise de saúde global há quase 3 décadas? Em um episódio clássico, um vírus mortal chega a Springfield diretamente da Ásia, espalhando caos e medo. Por favor, não fale a sua previsão que eu estou com gripe, viu? Estou trabalhando com bacia quebrada há 3 semanas, viu? Parece familiar, não? Apesar dos próprios roteiristas alegarem que muitas dessas coincidências são apenas o resultado de eventos históricos se repetindo, os fãs não conseguem ignorar o quanto o desenho parece estar sempre um passo à frente. Será que ainda há algo guardado para o futuro? Pensando nisso, hoje vamos explorar 10 previsões dos Simpsons para 2025. Prepare-se, porque algumas delas são tão surpreendentes que vão te fazer repensar o que acreditamos sobre destino e coincidências. Então, fique até o final e descubra. Será que ainda estamos prestes a viver o futuro segundo os Simpsons? No filme Os Simpsons de 2007, encontramos uma das previsões mais marcantes da franquia, envolvendo um tema que só se torna mais urgente com o passar do tempo: desastres ambientais. A trama aborda várias situações inusitadas, mas uma em particular chama a atenção por sua relevância. O ponto central do filme é uma crise ambiental gigantesca que, surpreendentemente, carrega um potencial inquietante de se tornar realidade. Tudo começa quando Homer, em sua típica irresponsabilidade, despeja fezes de porco em um lago já perigosamente poluído. Esse ato aparentemente inocente desencadeia uma catástrofe que leva o governo a isolar Springfield em uma bolha gigante de quarentena. Agora, claro, a ideia de colocar uma cidade inteira dentro de uma bolha parece absurda e digna de um roteiro animado. Mas, olhando mais de perto, a mensagem por trás desse evento é preocupantemente séria. O desastre ambiental retratado no filme soa como um grito de alerta para a nossa realidade. Hoje, enfrentamos problemas crescentes relacionados ao impacto humano no meio ambiente, mudanças climáticas, poluição desenfreada e o descaso de grandes corporações em relação à sustentabilidade. E, diferentemente da solução inusitada do filme, na vida real, não podemos esperar que uma bolha mágica resolva tudo para nós. À medida que o planeta enfrenta as consequências do aquecimento global, a lição que podemos tirar dessa previsão dos Simpsons é clara: precisamos agir antes que seja tarde demais. Talvez o filme tenha sido uma forma criativa de alertar o público sobre a gravidade dos problemas ambientais que enfrentamos hoje. Afinal, como os Simpsons mostraram, não é só ficção, nossas ações de hoje têm o poder de criar ou prevenir os desastres de amanhã. Então, a pergunta que fica é: será que ainda temos tempo de sair da bolha antes que ela seja criada ao nosso redor? Em um dos episódios mais curiosos dos Simpsons de 2005, o professor Frim apresenta uma invenção que desafia as leis da realidade, uma máquina que permite que Bart e Lisa vejam seu próprio futuro. E o que eles descobrem é no mínimo fascinante e um pouco assustador. Em 2013, Homer perde tudo ao investir o dinheiro da família em uma casa subaquática, além de gastar o restante em um carro voador. Essa visão do futuro é um tanto trágica, mas traz um elemento que chama bastante atenção: os overcars, ou carros voadores, como uma tecnologia comum. Será que os Simpsons estavam mais uma vez prevendo o que está por vir? Essa ideia se conecta ainda mais a outro episódio, de 1992, onde vemos uma cena 40 anos no futuro. Bart e Homer,
envelhecidos, caminham pelas ruas de uma cidade onde carros flutuantes em estilo Star Trek dominam os céus. Eles se movem tranquilamente entre cinemas e ruas futurísticas, mostrando uma realidade onde a tecnologia avançada é algo banal. E, embora pareça um sonho distante, a realidade pode não estar tão longe assim. Sabemos que, há décadas, empresas têm trabalhado em protótipos de veículos voadores, e atualmente, projetos avançados estão em desenvolvimento por gigantes como Tesla e startups especializadas em mobilidade aérea. A conexão dos Simpsons com essa visão futurística vai além da comédia. Em um mundo onde a inovação acelera a cada ano, a ideia de Overcar já não parece tão absurda. As primeiras versões desses veículos já existem, com modelos testados para curtas distâncias e ambientes controlados. Será que em 2025 estaremos prestes a viver em cidades com carros flutuantes cruzando os céus, exatamente como previsto por Homer e Bart? Se depender da precisão assustadora dos Simpsons, talvez seja apenas uma questão de tempo para que as ruas deem lugar aos céus. A colonização de Marte é um dos assuntos mais fascinantes e debatidos da nossa era, com milhares de pessoas se candidatando para serem pioneiras na construção de uma colônia humana no planeta vermelho. Embora esse sonho ainda não tenha se tornado realidade, os Simpsons mais uma vez demonstraram sua habilidade em antecipar tendências futuras. Em um episódio memorável, Lisa se inscreve como voluntária para uma missão de ida a Marte, causando um verdadeiro alvoroço na família Simpson. Marge, numa tentativa de convencer Lisa a desistir, acaba se inscrevendo também, arrastando o restante da família para essa aventura interplanetária. A ideia central da missão, organizada pela fictícia Exploration Inc., é colonizar Marte antes de 2026. Embora a decolagem original da missão seja um fracasso, o episódio salta para 2051, mostrando Marge e Lisa já vivendo no planeta vermelho. E, como sempre, Lisa surpreende ao anunciar que Marte não é o suficiente e que agora deseja se mudar para Vênus. Essa trama não só provoca risadas, mas também reflete debates reais sobre o futuro da exploração espacial, liderados por figuras como Elon Musk, que já afirmou que a colonização de Marte está mais próxima do que imaginamos. Na realidade, as ambições para Marte têm avançado rapidamente. Empresas como a SpaceX já estão desenvolvendo tecnologias para tornar a colonização uma possibilidade, com planos para enviar humanos ao planeta vermelho ainda nesta década. Assim como nos Simpsons, a ideia é construir habitats onde a vida possa prosperar, mesmo em condições tão adversas. E se pararmos para pensar, o episódio não apenas brinca com o absurdo, mas também levanta questões intrigantes. Estamos preparados para essa nova fronteira? Marte será o começo de uma era onde outros planetas se tornem novos lares para a humanidade? Com a precisão que os Simpsons têm demonstrado em suas previsões, talvez o episódio esteja mais próximo da realidade do que pensamos. Quem sabe, em 2051, realmente veremos humanos vivendo em Marte, quem sabe, sonhando com Vênus. O futuro pode ser tão surpreendente quanto os roteiristas dessa série icônica já imaginaram. Entre os episódios mais intrigantes e perturbadores de Simpsons, está o de 2001, New Kids on the Block, que explora o conceito de controle mental por meio da música. Embora seja uma sátira hilária sobre a cultura pop e a indústria musical, o episódio deixou muitos espectadores arrepiados com sua premissa. Na trama, Bart, Milhouse, Nelson e Ralph formam uma boy band chamada Pariposse, que aparentemente é um sucesso meteórico. Mas o que ninguém suspeita é que o grupo é, na verdade, parte de uma operação secreta da Marinha dos Estados Unidos, usando músicas pop para inserir mensagens subliminares e manipular jovens ouvintes. A música de maior sucesso do grupo, Drop the Bomb, carrega uma mensagem subliminar escondida em seu refrão enigmático, Ivan et Nioge. Quando lido ao contrário, revela a frase Join the Navy. O episódio é uma sátira inteligente, mas também levanta questões sobre o poder da música e como ela pode ser usada para influenciar as massas. Não é à toa que muitos consideram essa uma das histórias mais sombrias da série, especialmente porque o conceito de mensagens subliminares na música já gerou inúmeras teorias da conspiração no mundo real. De Led Zeppelin a Judas Priest, músicas foram acusadas de carregar mensagens ocultas capazes de influenciar comportamentos ou mesmo propagar ideias controversas. Uma das lendas mais famosas é sobre Stairway to Heaven, do Led Zeppelin, que supostamente contém mensagens satânicas quando tocada ao contrário. Embora a ciência já tenha desmentido a eficácia dessas mensagens subliminares, o episódio dos Simpsons faz uma crítica ácida à paranoia cultural e ao controle psicológico em larga escala. Se analisarmos o impacto da música pop e suas mensagens, o episódio parece mais relevante do que nunca.
Desde refrões que grudam na mente até as tendências virais criadas por músicas modernas, não é difícil imaginar como a música pode moldar opiniões, comportamentos e até movimentos culturais. Será que o episódio foi apenas uma brincadeira exagerada ou, quem sabe, uma previsão de algo mais sutil que já está acontecendo? Seja como for, a ideia de que nossas playlists podem estar moldando nossas mentes sem que percebamos certamente dá arrepios, exatamente como planejado pelos roteiristas dos Simpsons. Um dos episódios mais inquietantes de Simpsons é Friends and Family, que aborda um tema cada vez mais atual, a realidade virtual e seus potenciais perigos. Embora a série não tenha exatamente previsto o crescimento explosivo dessa tecnologia, ela oferece uma visão sombria sobre o que pode acontecer se a realidade virtual for levada ao extremo. No episódio, ambientado em 2030, vemos Homer e Marge utilizando óculos de realidade virtual para simular uma experiência alimentar chamada Food Virtual. Eles ingerem comida fictícia enquanto são alimentados por tubos, criando uma experiência sem calorias que, curiosamente, não ajuda em nada com os hábitos pouco saudáveis de Homer. Mas o episódio vai além de apenas brincar com a obsessão por junk food. Ele explora as consequências mais graves da imersão completa em uma realidade simulada. Pessoas andando distraídas pelas ruas com seus fones de ouvido e óculos VR começam a ser atropeladas, enquanto outras, fascinadas pela realidade falsa, se desconectam totalmente do mundo real. Esse retrato cômico e exagerado traz uma mensagem importante sobre como a tecnologia pode nos alienar e até mesmo colocar vidas em risco. O mais assustador? Estamos nos aproximando rapidamente de cenários semelhantes. Na vida real, empresas como a Royal Caribbean já estão explorando experiências gastronômicas em realidade virtual, onde cada mordida transporta o usuário para cenários fantásticos. Enquanto isso, a popularidade crescente de óculos VR e plataformas imersivas como o metaverso faz com que as fronteiras entre o mundo real e o digital fiquem cada vez mais borradas. A tecnologia que promete nos conectar também pode nos isolar, e os Simpsons já alertaram sobre isso de forma assustadoramente precisa. Será que em um futuro próximo veremos pessoas trocando interações humanas e experiências reais por mundos simulados? O episódio nos lembra que, por mais avançada que a tecnologia seja, o excesso sempre traz consequências. Os Simpsons mostram que, se não tomarmos cuidado, podemos acabar presos em uma falsa realidade, esquecendo o que realmente importa, a vida ao nosso redor. Afinal, até onde você estaria disposto a ir para viver em um mundo perfeito, mas que não é real? Uma das previsões mais intrigantes de Simpsons envolve a possibilidade de os Estados Unidos elegerem uma mulher como presidente. Embora isso ainda não tenha acontecido, a série já brincou com essa ideia de maneira brilhante em um episódio de 2000 chamado Bart to the Future. Nele, Bart viaja no tempo para descobrir como será sua vida no futuro e, para sua surpresa, Lisa se torna a presidente dos Estados Unidos. Mas o detalhe que mais chamou a atenção dos fãs foi um comentário feito por Lisa. Ela menciona que herdou uma grave crise orçamentária deixada por ninguém menos que o presidente Trump, que, na época, ainda nem havia começado sua jornada política. O episódio é um exemplo claro da habilidade da série em antecipar eventos improváveis. Anos depois, em 2016, Donald Trump de fato se tornou presidente, chocando o mundo e tornando essa previsão assustadoramente precisa. Agora, muitos fãs acreditam que a ideia de uma mulher assumindo a presidência, como Lisa no episódio, é apenas uma questão de tempo para se concretizar. E não é difícil imaginar isso, já que figuras políticas como Hillary Clinton e Kamala Harris pavimentaram o caminho para que esse momento histórico aconteça em breve. A trama vai além de apenas prever um marco político. Ao apresentar Lisa como presidente, os roteiristas também levantam uma questão importante sobre liderança e responsabilidade. A personagem é frequentemente retratada como uma visionária idealista, mas também como alguém que entende os desafios de assumir grandes responsabilidades. No episódio, ela lida com a crise deixada pelo governo anterior, uma metáfora para os desafios reais enfrentados por líderes ao herdar situações complicadas. Com a precisão de os Simpsons em previsões passadas, como a própria presidência de Trump, muitos fãs se perguntam: será que a eleição de uma mulher presidente está mais próxima do que imaginamos? E se acontecer, será que ela terá a capacidade de enfrentar os desafios deixados pelas administrações anteriores? Uma coisa é certa, assim como Lisa, o futuro comandante-chefe terá que equilibrar idealismo e pragmatismo para guiar o país rumo a um futuro melhor. Talvez os Simpsons não estejam apenas prevendo o futuro, mas também nos dando um vislumbre do tipo de líder que o mundo precisará. Em Bart to the Future, os Simpsons mais uma vez brincam com tecnologias que podem parecer ficção, mas que estão cada vez mais próximas de se tornarem realidade.
No episódio, Bart tem um vislumbre de sua vida adulta, e, como esperado, não é exatamente a mais glamourosa. Ele é retratado como um músico fracassado, recebendo um convite inusitado, uma mensagem holográfica para contratar sua banda para um show em um clube. A cena é marcada pelo carteiro entregando uma carta virtual na forma de holograma, onde, em vez do tradicional adeus, a despedida termina com um inesperado cheira mais tarde. Embora pareça apenas mais uma piada ácida dos Simpsons, a ideia de hologramas como meio de comunicação está mais próxima da nossa realidade do que muitos imaginam. Atualmente, a tecnologia de hologramas HD 3 já é uma realidade, sendo utilizada em lojas, apresentações e até campanhas publicitárias. Mais de 500 lojas, incluindo grandes redes como Best Buy, já adotaram hologramas interativos para atrair clientes. A capacidade de criar projeções tridimensionais está evoluindo rapidamente, e não é difícil imaginar um futuro onde mensagens holográficas sejam parte do nosso dia a dia. A cena do episódio também reflete algo maior, como a tecnologia pode revolucionar a forma como nos comunicamos. Desde cartas físicas até mensagens instantâneas e videochamadas, a comunicação humana evoluiu dramaticamente nas últimas décadas. Agora, com avanços em realidade aumentada e holografia, mensagens como a do episódio podem se tornar uma forma rotineira de interação, substituindo até mesmo as tradicionais ligações ou e-mails. Imagine receber convites, mensagens ou até mesmo instruções por meio de um holograma que parece estar na sua frente. Como sempre, os Simpsons capturam um momento futurístico que parece distante, mas está se aproximando rapidamente. Será que em um futuro não tão distante vamos nos despedir de telas planas e adotar hologramas como uma norma? Com a velocidade da inovação tecnológica, o episódio pode ser mais uma profecia do que uma simples piada. Afinal, a frase "cheira mais tarde" pode se tornar a saudação do futuro, e quem somos nós para duvidar das previsões dos Simpsons? No episódio Pates to Glory, os Simpsons mais uma vez utilizam sua sátira afiada para abordar temas profundamente relevantes ao futuro da sociedade. Neste episódio, Lisa desenvolve um carro movido a energia solar para competir no Derby de Energia Alternativa, uma corrida que promove soluções verdes e sustentáveis. Lisa, como sempre, traz sua paixão pelo progresso e pela ciência, criando um veículo inovador e completamente funcional. Porém, no momento decisivo, quando estava prestes a cruzar a linha de chegada, a Dove Beer, representada por um dirigível gigante, bloqueia o sol, fazendo o carro de Lisa parar a poucos centímetros da vitória. A cena, além de cômica, carrega um tema sombrio que ressoa com questões reais enfrentadas pelo nosso mundo. No final, Lisa não apenas representa a ciência e a inovação, mas também os milhões de pessoas que lutam contra obstáculos impostos por aqueles que preferem manter o status quo. A mensagem do episódio é clara: o futuro da energia verde depende de um esforço coletivo para superar barreiras impostas por aqueles que têm algo a perder. Assim como no episódio, o desafio não é apenas desenvolver tecnologias limpas, mas garantir que elas não sejam bloqueadas, literalmente ou metaforicamente, por um dirigível corporativo no caminho do progresso. Em 2012, os Simpsons nos deram uma visão profética de um futuro onde a automação e os robôs substituiriam muitos empregos humanos. A ideia não era nova, mas a forma como a série abordou o tema ressoou com uma inquietante precisão. Embora a automação tenha sido discutida em várias formas de mídia, os Simpsons tocaram nesse ponto de maneira cômica, mas com uma verdade sombria por trás. A automação em massa não é uma previsão distante, é uma realidade que já está se aproximando rapidamente. Desde robôs em fábricas até assistentes virtuais inteligentes, a tecnologia está assumindo um número crescente de funções que antes eram desempenhadas por seres humanos. Uma das primeiras representações dessa ideia pode ser encontrada em um episódio de 1994, It Changes Crash Land, onde a família Simpson visita um parque temático recheado de robôs, que, de forma inesperada, saem dos trilhos e começam a matar os visitantes. O cenário apresentado no episódio é uma reflexão sobre o potencial perigo de confiar cegamente em máquinas e a ideia de que a automação, quando mal gerida, pode levar a consequências desastrosas. E, embora o episódio tenha sido uma sátira, o conceito de robôs rebeldes ganhando consciência é algo que mais tarde ganharia vida em produções como Westworld, onde androides quase sencientes começam a se revoltar contra seus criadores. A comparação com a popular série Westworld é quase inevitável. O parque temático onde a interação com seres artificiais se transforma em uma ameaça para os humanos é o coração da narrativa da série, e esse conceito foi antecipado pelos roteiristas de Simpsons décadas antes. Esse tipo de tecnologia já está sendo explorado em campos como a robótica avançada e a inteligência artificial,
E a ideia de uma revolta de máquinas quase consciente se torna cada vez mais plausível à medida que as IAs se tornam mais sofisticadas. Além disso, o conceito de superinteligência, discutido por especialistas em inteligência artificial como Jürgen Samiduber, é um reflexo de uma preocupação crescente sobre os impactos da tecnologia no futuro. Enquanto os robôs, como no episódio, começam a substituir empregos e, eventualmente, a tomar decisões por nós, a verdadeira pergunta que fica é: seremos capazes de controlar a tecnologia ou seremos vítimas da nossa própria criação? Depois de prever a ascensão de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos, é difícil não olhar com um certo ceticismo para mais uma previsão que os Simpsons fizeram, uma que parece cada vez mais plausível à medida que o tempo passa. No episódio de 2016, a série fez uma observação direta que deixou os fãs de olhos arregalados. Homer Simpson apareceu usando um broche de campanha com os dizeres Ivanka 2028, sugerindo que a filha de Trump poderia, algum dia, competir pela presidência. Esse momento não foi um acaso, foi uma provocação de Simpsons que levantou um questionamento sobre o futuro político da família Trump. Não demorou muito para que a série voltasse ao tema. Em 2017, durante um episódio que marcou o 100º dia de Trump na presidência, os Simpsons novamente destacaram Ivanka, dessa vez de forma ainda mais ousada. No episódio, ela é retratada substituindo a juíza Ruth Bader Ginsburg na Suprema Corte dos Estados Unidos. Em uma cena memorável, ela aparece com um manto e brincos da sua própria coleção, que estavam disponíveis para compra por 1.000 rublos, um aceno irônico para o uso de seu status político e empresarial para promover suas marcas pessoais. A trama, mais uma vez, brinca com o poder crescente da filha do presidente, fazendo com que a ideia de sua ascensão à política se tornasse mais do que uma simples piada, mas uma sugestão plausível de um futuro político. A questão agora é: será que Ivanka Trump realmente será a próxima grande figura política da família? E, como sempre, os Simpsons estarão prontos para nos lembrar disso antes que nós mesmos percebamos. Não deixe de comentar abaixo e nos contar o que acha das previsões da série. Se você acredita que outras previsões ainda vão se concretizar, ou se há algo que ficou de fora, nos avise. E claro, não se esqueça de se inscrever e ativar o sino de notificações para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por assistir!